falar sobre os outros livros e sobre especificamente esse livro. Sim. Mas, Frei, já que o senhor estava falando da sua vida de diácono, eu não tenho como falar do seu livro sem perguntar como é que foi sua trajetória até ser sacerdote. Eu queria saber, o senhor se sentiu vocacionado já para ser um carmelita? Quando veio a sua vocação? Enfim, eu queria saber um pouco da sua história, Frei. Porque eu sei que o senhor é baiano, de Salvador, né? Sim. E como é que o senhor veio parar aqui? A história é um pouco longa e eu vou contar resumidamente. Tá bom. Em primeiro lugar, já vou responder que eu, quando decidi ser sacerdote, eu não queria ser carmelita, até porque naquela época eu pensava que só existia monja carmelita. Não sabia que existia padre, né? Não tinha muito conhecimento sobre isso. Então, toda vez... Só um adendo, padre. É muito difícil que as pessoas tenham conhecimento da vida religiosa. Já percebeu? Os católicos, eles não têm noção com a diferença de um frei para um monge, aliás, para a diferença de um frei franciscano para um frei carmelita. Nem isso, nem tão pouco isso, né? Então, toda vez que eu vou falar da minha vocação, eu me lembro de uma passagem do Evangelho. Aquela passagem que Zaqueu subiu na árvore para ver Nosso Senhor passar, porque ele era de estatura baixa. E eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, lembrando que eu frequentava a igreja desde os 7 anos de idade. Eu comecei a ir regularmente à missa desde os 7 anos de idade. Mateus. E aí, aos 10 anos, a igreja da minha paróquia foi construída uma igreja nova, e o cardeal Dom Lucas, que era o cardeal de Salvador na época, ele estava fazendo a sagração do altar, a inauguração da igreja, a sagração do altar, e abençoou a igreja, né, sagrou toda a igreja. E a igreja estava entupida de gente. E como eu era criança, pequeno, eu não tinha como ver o que estava acontecendo lá na frente. E aí eu falei para o meu irmão, Márcio, me suspenda para poder eu ver o que é que está acontecendo lá na frente. Aí ele me pegou assim pela cintura, suspendeu assim. Aí quando ele suspendeu, aí eu vi o bispo fazendo assim no altar, com óleo, né? E depois colocou um negócio com brasa e jogou o incenso, subiu aquela fumaça assim. Eu achei aquela cena muito bonita. E naquele momento eu me senti chamado para ser sacerdote. Nossa, que coisa linda. Mas eu era criança, então eu não entendia muito das coisas, né? E aí, mas fui nutrindo daquilo. Só que, ao mesmo tempo que eu sentia o desejo de ser sacerdote, parece que Deus ia imprimindo em mim o modo de sacerdote. Tanto que na escola todo mundo me chamava de padre. Muito bom. Quando os meninos iam falar da professora de mim, falavam assim, é o padre que fez isso, o padre que fez aquilo. E aí, quando eu fiz, acho que era 20 anos ou 21, uma coisa assim. Aí chegou um padre na minha paróquia, polonês, e ele também percebeu em mim habilidades que ele achava que podia ser sacerdotais. E aí ele falou assim, Marcelo, eu tenho uma proposta para te fazer e você não pode recusar. Aí eu disse, qual é? Eu vou pagar para você fazer um curso de teologia. Aí eu falei assim, tá bom, se o senhor vai pagar, eu não posso pagar. Se o senhor vai pagar, então eu faço. Aí ele pegou, me deu o endereço do instituto, que pertence a uma faculdade católica lá de Salvador, e mandou ir fazer a inscrição e ver o que é que tinha que fazer e tudo mais. Eu fui, fiz a prova, entrei para a faculdade e comecei a fazer o curso de teologia. E aí, nesse interim, eu conhecendo mais um pouco sobre a teologia, aí eu realmente decidi a entrar no seminário. Só que como eu não entendia muito esse negócio de religioso diocesano, então eu ia entrar no seminário da Arquidiocese de Salvador. E comecei a fazer os encontros vocacionais, mas eu não fui escolhido
pela diocese para poder entrar. Louvado seja Deus. E quando eu não fui escolhido, tinha um rapaz que fazia junto comigo, que ele também estudava teologia comigo. O nome dele era Sidney. Ele falou assim: Marcelo, eu quero te convidar para você ir comigo conhecer os carmelitas lá no centro histórico. Eu nasci em Salvador, fui criado em Salvador, mas nunca fui no centro histórico. E aí eu fui a primeira vez no centro histórico por causa dos carmelitas. Ele me levou a apresentar o Frei Raimundo, que morava lá, era o prior na época, para o Frei Raimundo me introduzir à história dos carmelitas. E aí eu fui, e numa única visita eu me apaixonei pela ordem. Porque era a sua vocação. Então o Frei foi falando e eu querendo falar, e ele percebendo que eu não queria deixar ele falar, mas eu não interrompi, né? E aí ele falou, no fim, ele falou assim: você quer deixar comigo seus dados? Porque eu estou indo a semana que vem para São Paulo, para o retiro dos carmelitas, e vou levar os seus dados e dar para o promotor vocacional. Aí disse: me dê uma caneta e um papel que eu vou anotar agora. Aí anotei o nome, endereço, e-mail. Naquela época eu não tinha celular, mas tinha um telefone de casa. E aí dei. Aí, uma semana depois da assembleia, do retiro, o promotor vocacional ligou para mim, me convidando para participar dos encontros. E eu comecei a participar dos encontros vocacionais.